Fala galera, estamos aqui com mais um podcast Papo Quadrinheiro. Esse é o quarto podcast e hoje a gente vai falar sobre Westworld, que é essa série caríssima da HBO, que acabou agora, a segunda temporada. Então a gente vai falar um pouco sobre a série, origens, a questão da inteligência artificial, que é muito interessante essa discussão. Então fiquem com a gente, tá nesse podcast participando eu, o Picareta Psíquico dos Quadrinheiros, o John Holland também e o Ned Bully. E fiquem com a gente, é isso aí. Eu sou o Picareta Psíquico e eu sou viciado em Westworld. Eu sou o Nerd Bully e eu acho que é muita gente boa pra entregar pouco em Westworld. Eu sou o John Holland, não assisti nada de Westworld, mas amo inteligência artificial. Coitado do João. O que você tá fazendo aqui, João? Você não quer? Você quer? Não, eu quero estragar a experiência. Eu quero acabar com a experiência. Não, calma, gente. Assim, vai ter. Realmente, esse podcast aqui foi feito pra quem viu a série, viu as 2 temporadas, mas a primeira parte não. Então, se você não viu todos, calma. A gente avisa quando começar os spoilers. Fica tranquilo. Bom, então, Westworld, né, esse fenômeno aí da HBO feito, né, foi pensado para substituir o Game of Thrones, né? Hoje o carro-chefe da HBO é o Game of Thrones. No ano de hiato do Game of Thrones, então estreou essa série com essa missão de manter essa audiência, né? Então, tanto é que no ano que teve Game of Thrones não teve. Eles estão fazendo assim para manter a audiência todo ano. Todo ano. Então, e ano que vem que será, né, a última temporada do Game of Thrones. Não, vai ter o Westworld e vocês sabem que já vai estar renovado para a terceira temporada, que será então em 2020. Né? Se o mundo ainda existir, existe essa hipótese. Até lá eu assisto. Sensacional. Então vocês sabem também que o Westworld então juntou o Jonathan Nolan, que, né, dispensa apresentações lá, o irmão do Chris Nolan, que genial também como irmão. A Lisa Joy, que é uma roteirista conhecida nos Estados Unidos. O J.J. Abrams, que também dispensa apresentações. O cara simplesmente... quem que é o J.J. Abrams? Porra, veja, vamos esquecer Lost, tá certo? Mas ele foi o cara que revitalizou Star Trek e Star Wars. Né? Então... não tem que falar mais nada. A equipe de roteiristas da série como um todo são muito boas. O Jonathan Nolan escreve muitos episódios, né? Então, assim, inclusive na primeira temporada tem um episódio escrito pelo Ed Brubaker, conhecido de nós fãs de quadrinhos, né? E, então, assim, eu acho que é muita gente boa para entregar pouco. Se você, né, como ele é baseado no livro do Michael Crichton, sei lá como é que fala. Perdão, num livro não, num filme. Num filme de 73 que ele roteirizou e dirigiu. Depois teve uma sequência esse filme. O Future World, mas ele não estava envolvido com isso. No filme original tem lá esse fio de história, que é um parque. Conta um pouquinho, o Maurício viu. Eu assisti esse filme. É um parque, tem 3 cenários. O cenário principal é o cenário do Faroeste, mas tem o cenário também de Roma e tem o cenário da Europa medieval ali. E basicamente é isso. No Faroeste, um robô lá começa a falhar e eles perdem o controle e esse robô começa a matar e perseguir. E aí mais da metade do filme é a perseguição desse robô em cima de um humano específico lá. E no fim o robô morre, né? Ou deixa de funcionar. Mas é interessante, quer dizer, eles mostram algumas coisas de como que eles administravam isso, como que funcionava a inteligência artificial dos robôs, mas o foco principal, na verdade, é o terror de estar sendo perseguido por uma coisa que é imparável, que é um robô e tal. Então é isso que fez o filme virar um cult, mas o filme nunca foi um sucesso, assim, né? E o Michael Crichton depois muitos anos depois, escreveu o livro Jurassic Park, que fez muito sucesso, virou filme e tal, mas que basicamente é a mesma coisa, quer dizer, é um parque temático que dá uma coisa errada. Então, assim, ele tinha esse conceito, ele tentou vender isso de várias formas, até que ele chegou nesse formato que fez sucesso. Esse filme Westworld não fez sucesso quando fez. Comparado com Jurassic Park, que é um fenômeno. Mas depois virou um cult e tal. E aí eles aproveitaram esse fio de história para construir essa série
que tem essa base aí, mas que vai muito além disso. Sim. Inclusive ela tem muita referência a várias coisas, né, de ficção científica. É muito forte o Blade Runner, né? Aquela coisa de você não saber quem é... Se é robô, se não é, como que você... Que tipo de pergunta que vai fazer você perceber ou não. Tem aquela coisa também do Altered Carbon, que é você criar cópias, né, de consciências e você levar para algum lugar, e aquilo seria uma coisa da imortalidade, né? Tem também Matrix, Battlestar Galactica, né, que são mais novos, né? Ghost in the Shell, tem várias referências. Essas referências principais de Philip K. Dick e tal, de que trabalham com a inteligência artificial na ficção, estão todas ali. Então, assim, por tudo isso é interessante, claro que é. E é isso. Então, gente, agora, para você que não viu até o último episódio da série, até a cena, porque tem uma cena pós-créditos. Eu, quando eu estava vendo, terminou, eu fui ao banheiro, de repente a Nathalie, minha namorada, grita assim: pô, tem uma cena pós-crédito. Eu falei: pausa aí que eu vou ver. Porque eu já tava desencanado, assim. Então acabou, né? Acabou. Então para você que não viu até a cena pós-créditos da segunda temporada, não ouça mais, né? Ou então você que é corajoso igual o João, tá nem aí, quer John Holland, que tá aqui. Tudo bem, fica aí. Esteja avisado. Bom, então eu queria comentar um ponto que eu acho genial, que é o jeito que se cria um looping da relação entre o Bernard e a Dolores. Né? Porque, contando a história ali, a primeira vez que você vê os dois, você acha o quê? Que é o Bernard testando a Dolores. Isso. Né? E isso é muito legal. What are you testing for? Fidelity. Né? Isso eles repetem várias vezes. Né? Então você está testando, você está achando, então que você está vendo o Bernard testando a Dolores para ver se ela criou algum tipo de consciência, né, a respeito dela mesma, né, livre-arbítrio, etc. Então é isso que você está pensando. Só que com o decorrer da série, você descobre que, na verdade, quem criou o Bernard, né, que são nos grandes momentos da primeira temporada, o Bernard ele é um robô, né, que seria uma cópia do Arnold. Que seria o sócio do Ford. Que são os criadores da inteligência artificial, do parque. Do parque, né? Então, qual que é a história linear? Então, o Arnold cria a Dolores. A Dolores foi a pessoa que mais teve contato com o Arnold. Então, quando o Ford decide recriar o Arnold, ele escolhe quem para fazer o teste teste de fidelidade. Não é o teste do João Kleber que aparece. O teste de fidelidade é ver se a pessoa, se a cópia está fiel ou não a original, né? Então vai fazendo o autoteste. O João Kleber. O nome Ford vem disso? Então, parando para pensar, cara, eu acho que o nome Ford, é isso, né? Não tem como ser Fordismo, linha de produção, máquina. Então tem isso, né? Na própria abertura da série, eu acho que tem isso, a questão, quando você vê aquele piano tocando, o que é aquela música, que é um ápice da expressão humana, que é um robô, na verdade. Isso existe. É uma reprodução mecânica, né? E eu acho que tem essa discussão já está posta na própria abertura da série, quando mostra, né? Porque é interessante, né? Você vê aquele papel que é como se fosse uma programação que existe, acho que desde o século. Não vou me atrever a dizer a data agora, mas essa programação de cartão perfurado. Que é uma tecnologia antiquíssima, né, comparado ao que a gente vê na série, né, com os robôs, mas se você for ver, é isso, é uma programação. O cartão perfurado é o início da programação. Então acho que tem isso já discutindo, mas então quando o Ford decide criar uma cópia do Arnold, é a Dolores que vai testar se ele está fiel ou não à cópia, mas chega uma hora que a Dolores percebe que ela não vai recriar o Arnold, né? Então ela cria o Bernard. E aí, que é uma variação do Arnold. Tanto é que ele cria, tem toda aquela história lá na primeira temporada da ligação dele com o filho, né? Tem uma memória ali que ele tem. E isso tudo, cara, é muito Blade Runner, né? Isso do teste, né? Esqueci o nome lá
que tem no Blade Runner, tem o nome do teste, né, que os caçadores fazem nos androids para ver se o cara é humano ou é androide, né? E é pautado no quê? Nessa superficialidade, né? Porque o Blade Runner é isso, o cara vai fazendo pergunta sobre o passado do android até que uma hora que ele quebra, né? Ele tem uma reação. Memórias falsas profundas, tem memórias superficiais. Algo que ele consegue quebrar alguma coisa ali que não está muito sólida e ele consegue perceber que é um androide, né? Então é como se ele já estivesse tentando superar, no Westworld, né? Tentando superar isso, né? Então, ok. Então, então, um determinado momento a Dolores que está vendo se o Bernard está fiel, e mais pro final da série, né? Aí tem uma hora que o Bernard recria a Dolores e depois a Dolores recria o Bernard e você entra num looping. Isso eu acho muito interessante. Muito louco, né? Que isso é um problema que você tem. O João pode explicar melhor, o João pode explicar melhor, porque é isso. Eu lembro quando teve alguns anos, faz um tempo já, quando vira e mexe eles fazem isso, né? Um enxadrista foda vai jogar com a máquina. E aí teve uma vez que foi a primeira vez que a máquina ganhou. Foi o Deep Blue da IBM. O Deep Blue, o computador, né? E aí todo mundo... O Kasparov, não foi? Eu acho que foi. Acho que foi dele mesmo. E aí eu lembro na época que todo mundo começou a falar, meu Deus, puta, agora a máquina superou o homem e tal. E eu nunca vou esquecer, porque eu vi isso numa palestra do nosso saudoso Pierluigi Piazzi, né, que era um professor de física muito querido, né, era tracker, inclusive. Eu nunca vou esquecer porque eu estava numa palestra dele e falou assim, olha, por enquanto... na verdade, o Kasparov lá perdeu do programador que montou o computador. Então tá tudo bem. O problema vai ser quando os computadores se programarem. Que é essa discussão. Que é o que acontece. Que é o Bernard, aliás, do Bernard criando a Dolores, da Dolores criando o novo Bernard, e assim vai. Que é esse looping, né, que é interessante. E se você... E aí eu lembro que eu... Só já fala, Ju. Mas assim, eu lembro que é muito interessante essa diferença do professor. Porque ele consegue te explicar sem deturpar e sem simplificar. Isso que é transposição didática, né? Isso que é tão difícil. Porque eu nunca vou esquecer. Ele falou assim, só que tem um problema. Um programa que se programa... Você vai ferir se eu não me engano, é a quarta lei da termodinâmica, de que você precisa... as coisas tendem a entropia. Né? E aí eu nunca vou esquecer, porque eu não estava entendendo. Ele falou assim, você não está entendendo? Né? Então eu falei assim, imagina o seguinte, é a mesma coisa de você falar para o adolescente, você arruma um quarto, deixa um quarto de um adolescente perfeito e fala para ele assim, daqui um mês eu vou voltar, eu quero que esse quarto desse jeito. É isso. Ele... daqui um mês, quando você voltar, o quarto vai estar uma zona, né? Mesmo que ele tenha conseguido segurar um bom tempo o quarto inteiro, em algum momento o quarto começa entendeu? Porque é isso, todo o sistema, se não tiver ao colapso, né? Tende ao colapso, se não tiver digamos assim, um input externo, né? É que nem um moto contínuo, né? Na verdade não existe o moto contínuo porque a força vai perdendo força até que para de funcionar. Então você precisa sempre refazer o empurrão para voltar à força original e aquilo continuar. E é isso também, porque isso mais ou menos aparece na série. Porque então tá bom, os caras estão... Beleza, a Dolores criou o Bernard, que criou a Dolores, eles vão se destruindo e digamos assim, se refazendo com base na referência que ele tem. Mas essas referências vão mudando também, eles vão deixando de ser aquilo que eles eram, e aí a história da fidelidade vai indo. Então assim, exatamente. Então, porque é isso, porque isso também é um mote da série. Fala assim, você é aquilo que eles pegam é a mesma coisa do Coco, o filme, lembra que você assistiu o Coco, que é o Viva aqui no Brasil, que eles falam assim, você existe até a última pessoa que se lembre de você. E eles falam isso na série também, né? Porque é isso, vamos supor, eu morri e aí vão falar com o Maurício para me recriar. Então, eu vou ser aquilo... A minha impressão do Bruno, o Bruno de fato. Exatamente, então assim, na verdade, isso eu vou ser aquilo que o Maurício se lembrar de mim, eu achava que eu era, né? Essa também é uma discussão interessante que aparece no Westworld, né? Então assim, o que é você se recriar? Porque tem a coisa dos hóspedes, né? Dos hosts, hóspedes não, dos... Como é que... dos visitantes lá. Tem os visitantes, mas tem os hosts lá. Como é que a gente traduz host? Não é... host são os anfitriões. Os anfitriões, pode ser.
Então é essa a discussão, porque tudo bem, tem a programação dos hosts, mas também tem uma parte que eles começam a tentar fazer cópias de seres, né, cópias cerebrais de seres humanos. Fazer o upload, digamos assim, o upload da consciência. Eles, na verdade, quer dizer, você vai descobrindo ao longo da segunda temporada que tem 2 objetivos, né? O primeiro objetivo era criar um corpo para que as pessoas, os seres humanos, pudessem viver para sempre. Então era um corpo robótico que ia ter aquela mente que seria uma cópia daquele humano e, portanto, aquele humano poderia viver para sempre. Que é o que tá, isso é o mote do Altered Carbon, né? Que aí, inclusive, tem uma discussão assim, poxa, mas veja, Mas essa cópia é você? Não, sou eu. Né? Tem um amigo meu, eu acho que não. Eu acho que não, né? também. Mas tem um amigo meu que ele diz que é. E ele fala que eu não acho que não é porque eu tenho religião, então eu acredito em alguma coisa além. Ele, como não tem, ele acha que é ele mesmo. Mas mesmo assim, cara, mesmo que você não acredite em nada e que você acha que não tem um além, mas veja, tem alguma coisa em você que pensa, que os gregos chamavam de alma, né? Que aí depois, o que a gente chama de alma, na verdade, não tem nada a ver com o que os gregos chamavam, mas essa coisa que pensa em você, né, é o que os gregos chamavam de alma, bem grosseiramente. Então, é isso, cara, tem uma coisa que pensa em você, que mesmo que se fizer um upload da minha consciência do jeito exatamente que ela é para uma nuvem, e que se crie um receptáculo que simule ou que tome as mesmas lições que eu sob as mesmas circunstâncias, porque é meio que isso que está em jogo, não é senhor? É você? Não é, cara, você vai, sabe? E a segunda coisa que vai aparecer na segunda temporada, simultaneamente, é que os hóspedes, quer dizer, as pessoas que iam no parque se divertir, que eram humanos, eram escaneadas. E isso era uma coisa que as pessoas não tinham consciência que estava acontecendo. Isso. E aí criou-se uma biblioteca dessas cópias de consciência ou de comportamento dessas pessoas. E o objetivo, aí teria 2 objetivos. Fazer essas duplicatas das pessoas, mas o objetivo principal do Ford, pelo menos, e tal, era dar para os anfitriões, ou seja, os robôs, material para que eles pudessem ser mais humanos, cada vez mais humanos, porque eles teriam mais referências, né? Tanto é que a Dolores, no fim, está lá naquela biblioteca e ela lê os livros, que são os códigos, cada livro é o código de uma pessoa. E ela fala, agora eu tenho muita informação, então eu vou para o mundo real e tal. Então tem esses 2 objetivos, é interessante, quer dizer, tem a ideia da imortalidade para os humanos, e aí através dessa coisa do robô de transformar a consciência num algoritmo, e ao mesmo tempo a ideia de que o robô se transformaria num humano a partir da soma dessas experiências e tal. Mas essas discussões de inteligência artificial a gente diz com o João, que manja mais. Ele ia falar, pô, te cortei aquela hora. Então, naquela hora eu ia citar, primeiramente, você falou do Deep Blue, lá da questão do xadrez. Teve recentemente também o caso de que eles colocaram o Watson para poder competir num daqueles programas de perguntas e respostas, sabe? Tipo Jeopardy. Isso, até que ele acabou conseguindo ganhar e tudo. Mas aí a discussão que você citou do robô aprender é mais ou menos isso, a inteligência artificial, a inteligência cognitiva, né? Que os caras chamam muitas vezes. O que ele aprende é o que ele vai reproduzir, o que ele vai começar mais ou menos a pensar. E até viajando naquela ideia que o Bruno falou do programa começar a programar, isso. É mais ou menos, é até possível você teorizar isso com o que a gente tem hoje. Por exemplo, a Microsoft, poucos anos atrás, ela soltou no Twitter uma inteligência artificial dela pra galera conversar. E começou normal, a galera falando oi, beleza. Só que no final já tava fazendo saudação nazista, já tava falando que odiava negro, já tava fazendo discurso de ódio na internet. Essa foi uma inteligência artificial que foi jogada para aprender com o público geral, com o público da internet. Tava zoando, tava brincando, tava fazendo um monte de idiotice. Agora, quando os caras criam uma inteligência artificial focada num ambiente, criada, né, em um ambiente fechado, em um laboratório, como por exemplo o Bradesco tem uma inteligência chamada BIA, que é baseado no Watson, e ela é feita só para isso, ela só faz isso, é a única coisa que ela aprende. Os caras, eles programam, eles fazem coisas baseadas em Watson, inteligência artificial, que aprendem basicamente livros de medicina para poder reproduzir esse tipo de coisa, para poder ser consulta. Só que, você colocando essa inteligência cognitiva para aprender, e você nunca testaram isso, pelo menos que eu tenha conhecimento até agora, ensinar ela a programar. Não sei se os caras têm algum medo de dar uma personalidade, porque ela vai criando personalidade. Existe um brinquedo chamado Dino, em que ele vai crescendo com a criança, ele evolui com a criança. A criança vai fazendo pergunta e ele vai evoluindo junto. Ele vai até, acho que, os 5 anos de idade, evoluindo junto com a criança mentalmente.
Então ele aprende com a criança aprende com ele, é uma troca simultânea. Mas nunca colocaram uma inteligência em ambiente público que sabe programar, entendeu? Os caras nunca jogaram. Que gere uma outra inteligência artificial. Que se os caras ensinarem, talvez seja possível sim dela fazer isso, porque, quer dizer, você tem o algoritmo, e isso é uma discussão que tem no Westworld, né? Você tem um algoritmo, aquele algoritmo representa, que é o que eles buscam quando eles estão falando de fidelidade, que ele representa um determinado personalidade. Então a Dolores tem uma personalidade que foi a personalidade original que foi desenhada para ela. Só que ela mesma percebe isso, e no longo do tempo você vai percebendo que isso vai acontecendo com todos, eles vão se modificando. Essas modificações são modificações no algoritmo, obviamente. Sim, e essa modificação faz com que eles não sejam exatamente os mesmos, eles vão evoluindo nesse sentido, né? Mas quando você coloca ela, no caso ali, ela tá fazendo uma programação de outro robô, ela mesma está criando lá um outro Bernard, um outro, sei lá. Ela muda a programação do Ted, por exemplo, que era um cara super bonzinho, que era o par romântico dela. Nossa, eu acho que, isso é uma parte mais pesada. Tipo, mano, aquela... Que foi aquilo? Ela faz uma lobotomia no cara. O cara vira um maníaco. Nossa, um soldado, né? Eu acho aquilo... Esse sentimento é horrível. É horrível, cara. E ela faz... Não, ela não tem, ela não tem não tem nenhum sentimento em relação a nada, assim. Então, mas é interessante por quê? Porque também ela é um algoritmo, e a lembrança dos traumas que ela sofreu, porque tem isso, né? Isso que pega para ela na primeira temporada, a lembrança dos traumas, dos assassinatos, dos estupros e tal, que ela sofreu ao longo do tempo, que ela lembra, que fazem ela ficar insensível. Então também, quer dizer, também tem um paralelo com a psique humana e tal. E também explica por que metade do parque quer matar o Homem de Preto, né? O William. Porque o cara ficou décadas escrotizando todos os robôs do parque. Ele foi lá, matou todo mundo com requinte de crueldade. Aí quando os robôs vão lembrando, os caras falam, vamos pegar esse cara vai morrer. Não, mas ele escrotizava, tipo, o primeiro escalão, o segundo, o terceiro, o quarto. O cara ficou décadas no parque. Né? O cara é um mala, né? Bom, aí na hora que os caras foram lembrando, falaram, vamos pegar esse cara é o primeiro, Então, mas essa questão, porque tem umas experiências de inteligência artificial que são muito interessantes, porque assim, o que você estava dizendo o ambiente acaba levando aquela inteligência para um determinado lugar. Isso. Né? Não é que a inteligência não tem... Ela não simplesmente toma consciência e vamos. Ela não fala assim, não, ela não toma consciência e fala, não, eu não é esse caminho que eu quero seguir. Ela não tem esse tipo de parâmetro. Então, e é nesse ponto que é toda a discussão da primeira temporada, que é o labirinto. Na primeira temporada tem o arco da primeira temporada é o The Maze, né, que é o labirinto, e o arco da segunda temporada, The Door, que é a porta, que é a portal. E aí é interessante porque é isso mesmo que vocês estão falando, assim, ok, então mesmo que eu crie uma máquina, porque é isso, antes dos robôs criarem consciência, o que eles são? Eles são, tudo bem, robôs, inteligências artificiais altamente complexas que conseguem, digamos assim, então emular, imitar uma série de características que, assim, parecem humanas pra gente, né? Tanto é que tem aquele esquema que vocês estavam meio que tangenciando aí, que é aquela coisa, os robôs eles não são totalmente apagados, tem aquelas, todas as vidas anteriores, digamos que eles estão de alguma forma permanecem ali, porque o Ford acha que aquilo vai dar camadas de verossimilhança, né, para os hosts. Então aquilo tudo fica ali, só que ok, então ele é um robô altamente complexo. Cada um deles tem roteiristas que ele consegue, então escrevem arcos, então ele tem uma margem de improviso. Isso. Ok, tudo isso lá, mas isso não é consciência. Não é consciência. Isso não é livre-arbítrio. E aí entra o lance, né, que é o último episódio da primeira temporada, que é a mente bicameral. Né? Então a mente bicameral é um conceito, né, em psicologia, na verdade, o bicameralismo, né, é uma hipótese, né, desenvolvida por um cara chamado Julian Jaynes, que fez um livro de 76 chamado A Origem da Consciência na Breakdown, sei lá, no alvorecer ou no surgimento da mente bicameral, alguma coisa assim, né? The Origin of Consciousness in the Breakdown of the Bicameral Mind. E o que seria a mente bicameral? Então ele tinha essa hipótese de que em algum momento do nosso desenvolvimento a mente humana era dividida em duas. Então uma parte que falava e outra parte que obedecia. E a mente não conseguia perceber, assim,
eram divididas as mesmas vidas e uma não conseguia perceber a outra. Então achava a que obedecia achava que era alguma coisa externa a ela, né? Que dizia as coisas para ela e que ela obedecia, quando na verdade sempre foi a mesma mente. Né? Essa hipótese hoje já é isso, eles comentam na série que isso hoje já é superado, ninguém trabalha mais acredita, né, que essa hipótese possa ser. O cérebro humano funciona dessa forma. Ou que alguma vez tenha funcionado. Sim. Né? Mas é assim que eles começam a desenvolver a consciência nos robôs. Tanto é que isso é genialmente encerrado no último arco da primeira temporada com o Bernard, que ele começa a achar que é o Ford que está dizendo as coisas para ele, quando ele percebe que na verdade o Ford, ele tinha apagado o Ford. Ele já tinha apagado o Ford, então o Ford era ele, e talvez ali que seja a primeira vez que o Bernard tome a consciência, que ele crie mesmo, né? Que essa é outra discussão que tem na série, que é o livre-arbítrio. Né? Então, eu acho que essa ideia é bastante realmente explorada na série. Agora, no final da segunda temporada, você vê as primeiras possibilidades dos robôs estarem chegando num nível desse que o Bruno comentou aí, né, da questão de uma tomada de consciência. Mas eu acho que tem discussões, tem alguns episódios que eles trabalham, digamos, narrativas paralelas ali que debatem outras coisas. Uma das coisas que eu lembro, que eu vi também nesse desenvolvimento da inteligência artificial, é você colocar duas inteligências artificiais para conversar entre si, né? Porque tem lá, no final, eles criam essa porta, que é o arco da segunda temporada. No final é um portal que eles mandam a consciência ou o algoritmo de muitos dos hosts que estão tentando sobreviver, porque os humanos estão ali destruindo tudo, para esse lugar que na verdade é uma realidade virtual, né? É uma Matrix ali que eles criam um cenário e mandam esses algoritmos para morar nesse cenário, só que ali eles estão entre eles, não tem humanos, né? Então eu fiquei pensando nessa hipótese, será que numa terceira temporada esses algoritmos vão sair fora totalmente dessa natureza humana que deram para eles? Porque tem isso, né, João? Tem, você pode, por exemplo, pensando agora, extrapolando um pouco a ideia, né? Você ensinar duas inteligências distintas a conviver de uma maneira. Vamos supor, 2, 3, 4, e você jogar elas no mesmo ambiente. Elas vão usar as bases, vamos supor que você... Essas bases que você deu para ela, né? Elas vão usar as bases que ela já tem ali, e talvez conversando entre elas cheguem a alguns consensos. Você não sabe até que ponto isso pode chegar. Porque uma pode começar a ensinar a outra a interagir. E isso pode ser levado a níveis assim que são inimagináveis. Como, por exemplo, eles utilizarem um novo tipo de linguagem, ou até criar um novo tipo de linguagem de programação. Criarem uma linguagem para poder modificar a realidade em volta. Se você pensar em uma realidade virtual em que eles estão criando corpos, como da série... Então as possibilidades são imensas. Mas eu acho que é interessante que assim, essas consciências fariam isso não por terem o livre-arbítrio de fazer. Então, por exemplo, você dá para elas uma linguagem, sei lá, português, elas vão falar em português. Português tem uma gramática, tem uma estrutura. Elas começam a falar em português e para facilitar ou agilizar a comunicação, a troca de informação entre elas vão sincopando esse português e vão modificando a língua. Ou podem até conversar em binário, se elas quiserem, Então, mas isso é uma coisa que é incontrolável, né? Quer dizer, tem casos, eu já ouvi falar, não sei, acho que foi o Bruno que comentou, de situações em que eles colocam duas inteligências artificiais para conviver num ambiente controlado, fechado, só nas duas, e depois de um tempo os humanos entram lá e não conseguem identificar o que essas duas inteligências estão dizendo mais. Elas já criaram uma nova língua, elas já estão falando num nível... Então você nem sabe o que elas estão conversando. Então você desliga tudo porque você não tem noção do que elas... Você perde o controle do ambiente. Já houveram casos de discussão em que a máquina falou sobre destruição de humanidade, assim, mas em ambiente extremamente... Aí você já está evoluindo a uma coisa a um nível absurdo, mas você não tem controle. Você colocar elas para conviver, você já está criando quase que um ser vivo, né? Se você for pensar assim, você está moldando um novo ser. E você não vai ter controle sobre ele. Você não tem controle sobre outro ser humano também, se você for levar nessa discussão. Como você não vai ter controle se você juntar várias inteligências num ambiente. Então é quase impossível prever o que vai acontecer. Pode você voltar lá, elas estarem falando português com uma solução. Os cenários distópicos todos levam isso em consideração, né? Que as máquinas você perde completamente o controle, né? A hora que uma começa a produzir outra,
você perde completamente o controle, porque elas começam a se conversar entre si e tomar decisões que... Você não sabe a intenção daquela decisão. A ideia, por exemplo, isso explicaria, por exemplo, a ideia que tem muito na ficção de que as máquinas chegariam à conclusão que não é uma decisão de livre-arbítrio para a sobrevivência da máquina, porque a máquina não tem essa necessidade de sobrevivência dela, não tem um impulso de sobrevivência, mas ela fala assim, para manter o ambiente do planeta, eliminar todos os humanos resulta, é uma conta, conta matemática. Então vamos eliminar todos os humanos. Essa acaba sendo a motivação do Ultron, né, no Vingadores 2. Que é o mesmo. Que ele fala que a solução para o mundo, para Terminator, quer dizer, essa ideia. Mas veja, não precisa ser uma inteligência artificial. Não você olha essa merda, não é? É uma merda, gente. Não precisa ser uma inteligência artificial para dizer isso. Cara, a gente sabe, os seres humanos são um câncer que não é que infecta, que só destrói a Terra, cara. Isso, né? Mas como somos nós mesmos, a gente tenta continuar convivendo. Porque a gente a parte... Lembra nos Invisíveis que as cidades são como se fossem vírus, né? Um vírus. Quem que propaga a cidade? Né? Se a cidade é um vírus, quem que faz cidade? E agora é interessante que a próxima temporada, sei lá, se é esse caminho que eles vão tomar, mas fica essa coisa, né? Você tem o Bernard querendo fazer uma mediação entre humanos e robôs, e você tem a Dolores querendo matar todo mundo e só deixar os robôs e tal. Então, tipo, Xavier e Magneto, tem um pouco... eles meio que... É tipo um formato, né? Vamos ver pra onde vai, mas meio deixou isso no ar, assim. Agora, tem alguns episódios, eu gostei muito do episódio que conta a história de um índio, que é um robô ali, que é um episódio que é um filler, assim, né? Ele parece um filler completamente separado da narrativa principal. Ele é um personagem que não é fundamental, ele apareceu como fundo de cena na primeira temporada, na segunda temporada, mas nunca relevante. E aí tem um episódio que ele é o personagem principal, ele está contando a história dele. Não, ele é o herói da narrativa. E aí você descobre que ele é... Ele é o herói, porque o William é um cuzão. A Dolores outra. A Maeve outra. A melhorzinha dali ainda é a Maeve, porque um bando de filho da puta ali, só o Ted se fudeu, coitado, que a Dolores reprogramou ele. Então você vê que o herói da narrativa é aquele cara mesmo, que descobriu, primeiro que percebeu o labirinto, né, todo aquele caminho que tava, digamos assim, que o Ford e o Arnold deixaram para os robôs, ele que percebe, ele que meio que se dá como missão propagar aquilo, né? E é muito bacana porque é interessante como eles usaram o índio, que tem toda uma narrativa assim, é religiosa aquela narrativa. Ele percebe que existe uma coisa além daquele mundo. Ele percebe que ele já teve várias vidas. É muito interessante se ele estivesse lembrando de reencarnações passadas. Sim. Ele encontra o Criador, né, e chama a Dolores The Deathbringer, né? Então assim, ele lembra, por exemplo, da esposa que não está mais lá, que ele amava, e aí ele acha que ela está no outro mundo, e aí ele precisa achar uma porta para esse outro mundo para encontrar com ela. Então assim, tem narrativa mitológica, tem narrativa religiosa, tem a ideia de Deus aí, né? Que é muito forte, né? Então é muito interessante eles trazerem isso. Porque as angústias dos robôs, de alguma forma, são as mesmas que nós temos. Nossa, assim. Então assim, quem é meu criador, né? Eu tenho um criador. Quem foi meu criador? Com que propósito ele me criou? Qual o sentido da minha existência? Qual o sentido da minha existência, né? Então, e a gente tenta responder isso, cara, de várias formas, não necessariamente religioso. Tenta responder essas questões até filosoficamente, cientificamente, né? Então é isso. De alguma forma, as questões são as mesmas que estão se colocando. Isso aparece, né? Na série. E é bem interessante, principalmente a questão do livre-arbítrio, porque até uma hora o Bernard pergunta, algum de nós tem livre-arbítrio? Porque chega uma hora que começa assim, quando você citou, né? Quando ela chega naquela biblioteca gigante, ela diz que então esses são, digamos assim, a programação básica deles, né? Das pessoas, dos humanos, né? Então como se cada um pudesse, né, cada livro, então resumir numa programação, pudesse descanear e falar assim, então isso é você. Exato. Né? Uma coisa que eu achei legal, eu não vi a série, né? Mas pelo que vocês estão descrevendo, sabemos. Pelo que está descrevendo, é que parece até mesmo essa relação da humanidade com Deus. Se você pensar, o ser humano tem esse pensamento de
quem me criou e o robô tem esse pensamento com o ser humano. Então o ser humano está colocado como o papel de Deus. Seria Deus para os robôs. Então, e os robôs tentarem se recriar é mais ou menos a nossa imagem, a gente tentando fazer isso com inteligência artificial, né? Isso. Nós com a nossa imagem mesmo, tentando quando recriar eles ela no papel de Deus. É o que a gente, na verdade, está fazendo a inteligência artificial. É muito interessante as camadas, né, de leitura. Uma das coisas que eu achei muito bacana na segunda temporada, que não é assim fundamental para a narrativa, mas é bacana a forma como eles apresentaram, é que tem lá um grupo de robôs do faroeste que sai fora do cenário e vai para um cenário do Japão medieval. Eles têm mais 2 cenários nesse, também como no filme tem mais 2 cenários, só que diferente do filme. Um é Japão medieval e o outro é a Índia colonial. Isso, são os 3 que mostram, né? São os 3 que mostram. E aí no Japão medieval, esse grupo de robôs que era do faroeste, que tinha uma narrativa no faroeste, encontra um grupo ali que está naquele cenário, mas que na verdade são os mesmos personagens que eles, né? E que participam de uma cena muito parecida, de um roubo, de um cofre. Só muda a ambientação, é a mesma cenário, coisa, só muda o cenário. E aí eles se reconhecem, né? E eu acho interessante que tem um momento em que tem uma das personagens que se reconhece na outra, elas ficam tipo um olhando para a outra como se estivessem olhando num espelho, né? Até o movimento delas é como se elas estivessem de fato uma na frente do espelho da outra, assim. Então esses estranhamentos, essas coisas que eles vão apresentando são muito interessantes, né? A série é muito bem feita. Eu acho os diálogos, principalmente esses que você citou aí do Arnold do Bernard com a Dolores, são principais. Não, é o que algumas falas do Ford também são excelentes. Não, é assim, por isso que eu digo assim, é muita gente boa. As ideias ali não tem nenhuma ideia nova, mas o jeito que eles digamos assim, costuram e amarram e tal. É interessante, mas eu falei, ali tem muita técnica, né, de tudo, assim, que eu falei, uma produção da HBO, então são os melhores caras para tudo. É o melhores roteiristas, melhores atores, os atores também são excelentes, melhores, né, melhor direção, tal. Então tecnicamente tudo muito bom. Mas eu acho que as ideias não são tão boas, tanto é que se você agora que chegar no final da segunda temporada, se você contar linearmente a história... tem esse uso também da quebra do tempo. Na segunda temporada é bem pesado isso, porque tem hora que você está perdido completamente. Então, só que chega uma hora também que os caras usam isso meio que eles também é um jeito de não te, assim, de perder um pouco da coerência, porque tudo bem, eles não lá pela Santa você começa a intuir que tem coisas que você vê que aconteceu no passado, mas você não sabe exatamente quando. Então ali tem um monte de furo temporal que você também não percebe, porque é o jeito que os caras tentaram. Aquela hora eu falei assim, quando que o cara reprogramou, quando que o cara botou a Dolores no corpo sabe, você começa a ver assim, tá, tudo bem, foi num tempo X que eu não sei qual mas aconteceu antes, tá bom, mas quando? Né, em que momento? É meio complicado isso aí. Mas é uma técnica para esticar a história, para ficar interessante, instigante. Porque é isso, hoje em dia também você conta uma história linear do começo ao fim e ela fica muito chata, a não ser que você seja um gênio, né? Porque do contrário é isso tudo é técnica, é saber, tudo bem, se primeiro você monta linearmente a tua história e depois você vai ter que escolher costurando ela, exatamente como que você vai mostrar pro público aquilo, né? Eu acho que é nesse ponto, por exemplo, não sei quem viu aqui 3%, mas eu acho, né, que do ponto de vista de ideia, o 3% tem ideias 1000 vezes melhores que o Westworld, que são colocadas na série, só que ali eu acho que falta isso, falta técnica, porque ali é baixo orçamento, então você precisa de roteiristas melhores, diretores tudo melhor para poder levar aquilo, sabe? Imagina o 3%, os roteiristas lá, tipo numa produção da HBO, cara, ia ficar um negócio fantástico, né? Então eu acho que tem as duas coisas, né? Por isso que eu comecei falando isso, né? Eu acho que não estou falando que a série é ruim de maneira nenhuma, mas perto daquela galera ali poderia ser entregue muito mais, é que eles vão se escorando nessas técnicas de roteiro, de direção, que vão tornando a história atrativa, né? Porque é isso, cara, que você quer elas são as melhores narrativas pra mim, eu sempre gostei disso, que é aquela assim, que por mais que você preste atenção, você não entende tudo que está acontecendo, que é o Westworld. É uma técnica mesmo.
Que inclusive achei legal, porque assim, o J.J. Abrams, né, cagou brilhantemente no Lost, né? Porque assim, criou tanta expectativa que chega no final, não importa a resposta que ele vai entregar, não vai satisfazer. Não vai satisfazer, né? Então acho legal também que foi isso, que também os caras estão aprendendo. Então assim, primeira temporada, jogaram um monte de coisa. Na segunda, respondendo. Isso. Né? Assim, não vamos também criar uma expectativa, né, gigantesca, porque depois você não consegue agradar ninguém. Uhum. Bom, e aí falando então agora da cena pós-crédito, né, que mostra, porra, aí o Ford fica perdido sem braço ali, que até na hora que subiu o crédito eu falei assim, porra, mas e o Ford que tá descendo daquele elevador até agora? Não, ele é o Ford. É o Ford, perdão, o William. O William, pô, cadê o William que tá descendo daquele elevador até agora? Eu falei, tudo bem, desencaneia e de repente aparece lá a cena pós-créditos. E eu achei boa a cena, porque, cara, achei genial, assim, por que a gente tá testando? Qual que é o teu... O que a gente tá tentando provar? No system can tell me who I am. Pô, eu achei... interessante, o debate é interessante. Mas ele já tinha, quer dizer, essa discussão, nem ele sabe mais o que ele é. Então isso também é interessante, assim, porque a gente na segunda temporada você se aprofunda na história do William, entende as motivações psicológicas, emocionais dele, que são bem pesadas, e você percebe que ele realmente não sabe quem ele é, nesse sentido psicológico humano, quer dizer, ele está perdido, completamente perdido. Ele está tentando ali achar que, se ele achar a solução do Maze lá, do jogo, ele vai achar quem ele é. Então ele está tão perdido que tem uma hora que ele não sabe, ele começa a se questionar se ele não é um robô. Isso. Né? Ele mete bala na... Cara, aquela cena é muito foda. O cara mete bala na filha e abre o braço para ver se não era robô. Por isso que eu achei que ficou meio assim, ficou jogado, né? Porque aí no final você descobre que ele é um robô. Tá. A gente também, outro detalhe, a gente também não sabe quando que aquilo aconteceu. Pode ser num futuro distante, pode ser... Aquilo também pode ser uma duplicata dele, que ainda que ele estivesse vivo, ele tinha duplicatas que estavam sendo testadas. Então, assim, é muito jogado mesmo, e na verdade ele abre mais possibilidades do que fecha qualquer coisa. Então, é isso. Eles aqueles finais abertos, assim. Então. Aí eles podem fazer tudo o que eles quiserem, ou nem, na verdade, só mas é um problema... explicar que é daqui 20, 30 anos. Entendeu? Vamos ver como é que, assim, isso eles têm equipe pra isso, vamos ver como é que eles vão explicar isso na terceira temporada. Mas, assim, quando a gente descobre que o Bernard é um robô, é aquele momento foda, porque dá aquele clique na tua cabeça que você começa a, realmente a tudo faz sentido. De várias cenas e fala, agora sim. Isso por isso, cara, aconteceu isso, aquilo outro. Agora, quando ele mostra aquilo, o cara fica jogado ali, do jeito que foi. Robô, realmente fica muito... Só assim, o cara meteu bala na filha, abriu o braço ali pra ver se não era robô. Mas tudo bem que fez sentido, porque o Ed Harris... Quantos anos tem o Ed Harris? O Ed Harris não... Sei lá, não sei se ele... Esse é o perigo também, né? Vou procurar aqui quantos anos o cara tem. Porque realmente o cara tomou 3 tiros... Não dava pra ele... Né? 3 tiros no meio do deserto ali do nada, infeccionando aquela porra. E o cara tá vivo... E tal, pelo menos isso explica, né? Realmente o cara tinha que ser um robô, né? Então, o medo que eu tenho é o seguinte. Anthony Hopkins, Ed Harris... E os caras vão soltar a terceira temporada em 2020, quer dizer, eu não sei, entendeu? Tenho medo. Mas veja, tudo bem, se os caras morrerem, você reescreve a história, tira eles da história de algum jeito, sei lá. Bom, é isso que dá trabalhar com um ator assim, velho. 67. Não, tá bem. Até que tá bem, acho que ele tá meio acabado, né? Mas acho que fazem ele meio pra ficar acabado, Eu achava que era mais, porque na série tá bem acabadaço, mas até que tá... Mas é isso, né? Ficou meio jogado mesmo, mas uma coisa também que eles fizeram na primeira temporada, eu lembro que entre a primeira e a segunda temporada, os fãs começaram a jogar várias teorias, muitas delas eles estavam corretas, e aí eles meio que alteraram coisas na segunda temporada propositalmente para frustrar as teorias criadas, né? Que eu acho que é isso também. Hoje em dia o mundo assiste. Então, por mais inteligente... muito rápido. Você não é aquela coisa que você fazia e ninguém nem tinha pensado ninguém nunca nisso. Porque imagina, você faz uma temporada, você dá um ano para as pessoas ficarem vendo, lógico, né? E pensando e tudo. É claro que... E se tá bem feito também. Porque eu acho que essa é a diferença. Porque se você
para você criar esse momento como foi o do Bernie, você tem que dar elementos para o público perceber. Sim. Né? Se você não dá... Fica jogado. Então, eu acho legal o fato de você dar as teorias se confirmar, porque é isso. Então, de fato, você deu elementos que foi bem construído. Bem construído. Pode estar sutil, mas está bem construído. Tanto é que as pessoas conseguiram chegar na conclusão que você queria. Agora, realmente, se você guia toda a narrativa para um jeito, cria e depois muda totalmente, como foi o caso ali do cara aparecendo, fica jogado. Estranho, Bom, e as expectativas para a próxima temporada? Quer dizer, a gente tem agora 3 cenários, né? Quer dizer, tem um parque semi-destruído, tem o Bernard A, Dolores no mundo dos humanos, e aí agora sem controle, quer dizer, não sei o que vai acontecer. Vários hosts ela leva na bolsa. Quem são eles? O cérebro, né? Aquela bolinha, o cérebro dos hosts, você não sabe quem são. E o mundo virtual lá, o Matrix, que ela também direcionou esse Matrix para um lugar que ninguém sabe onde é. Se a gente levar em conta o que foi colocado na série, o negócio tá num lugar que nunca mais vai ser acessado, ponto. Mas quer dizer, tem um monte de personagem lá dentro que... tá todo mundo que vai voltar tá naquelas bolinhas. Tem de Newton que não vai fazer. Tenho certeza que vão fazer porque a próxima. Todo mundo vai voltar, todo mundo. Menos o Ciclope, coitado, que aquele ator não dá sorte, né, cara? O cara abandonou os X-Men pra fazer o marido da Lois Lane. Não deu certo ali no Superman Returns. Aí o Ciclope não deu certo, o marido da Lois Lane não deu certo, o Ted se fudeu. Coitado desse cara. Então é isso. Não sei, como que a gente termina? Não sei, cara, como é que você quer terminar? Aquela coisa clássica, comentem aí e tal. Não, quer que eu falo alguma coisa? Quer dar um encerramento aí de eu falar um... O que você falou? Vai falar, depois de tudo isso e tal, agora quero ver. Não, boa, assim, então agora, depois de tudo isso, a gente vai ouvir a opinião, que agora que a gente já estragou a série de ponta a ponta pro João aqui, a gente vai... O que você acha, João, dessa série? Fala pra ele. Parece foda. Parecia foda. João, é isso, cara. Ou você acompanha a gente, o nosso ritmo... Até 2020 eu vejo. Mas que vamos deixar registrar também que ele sabia, eu avisei pra ele, nós vamos gravar. Ele sabia. E se vou te estragar a série. Não, eu vou. Falei, então tá bom, beleza. Até 2020 eu vejo a terceira e aí a gente discute direito, tá bom? Tá bom. Mas a gente só grava agora depois que você assistir junto. Então é isso, galera. Ficamos por aqui. Comentem aí o que vocês acharam da série, o que vocês acharam dos nossos comentários. Pode falar bem, pode falar mal, tudo bem. Sempre com muito respeito, né? A gente usa agora o critério é esse, assim, depois que você escreveu o comentário, você pensa se a sua mãe aprovaria, né? Se a sua mãe aprovou, você publica, né? Você tá lá, se submete, né? Porque a gente também não publica tudo, a gente lê cada barbaridade que você... Você tem que levar em consideração o sofrimento de um homem que perdeu uma série, né? Agora. Não, e se você for uma inteligência artificial que for comentar, finge que você tem mãe e faz isso. Faz esse exercício, entendeu? Cria sua mãe em código e depois você faz isso. Em código e depois faz esse exercício. Então é isso aí, ficamos por aqui. Até o próximo podcast.